Após a capitulação do Terceiro Reich, em maio de 1945, uma sombra de lendas e mistérios estendeu-se sobre os escombros da Europa. Os arquivos ardiam na chancelaria, os oficiais nazistas dispersavam-se ou eram capturados, e milhares de tesouros desaparecidos alimentavam a imaginação dos sobreviventes. O mundo inteiro ficou com a sensação de que nem tudo tinha sido descoberto. Por trás de cada história de evacuação, havia um trem carregado de ouro. Por trás de cada mansão desabada, uma obra-prima roubada. Por trás de cada documento apreendido, uma verdade oculta. Desde 1945, arqueólogos, historiadores e aficionados perseguem com obsessão os rastros do Terceiro Reich. Cada achado é um eco de um regime que quis apagar provas e esconder botins. À entrada do século XXI, as ferramentas tornaram-se mais sofisticadas. Radares de penetração no solo, sonar de varredura lateral e análises químicas permitem detectar estruturas sob a terra e no mar. Mas a imaginação continua a desempenhar um papel crucial. Relatos de refugiados, confissões tardias de soldados no fim da vida e documentos desclassificados abrem portas a novas buscas. Na transição entre mito e realidade, esta obra oferece um percurso narrativo que não pretende resolver todos os enigmas, mas mostrar como evoluiu a fascinação pelos segredos nazistas. Ao longo das décadas, jornalistas e investigadores trouxeram à luz histórias de fábricas subterrâneas, minas repletas de obras de arte e indícios de tecnologias avançadas. Cada descoberta acrescenta uma peça ao mosaico e demonstra que a história não é estática, mas um processo em contínua revisão. Bem-vindo a Arquivo de Guerra. O trem de ouro de Wałbrzych, mito sob as montanhas. No coração da Baixa Silésia, perto da cidade polaca de Wałbrzych, circula desde o final da guerra uma lenda que parece saída de um romance de aventuras. Segundo testemunhos locais, no verão de 1945, vários trens blindados deixaram Breslávia carregados de ouro, arte e documentos. Um desses comboios, diziam, desapareceu nas florestas das Montanhas das Corujas, dentro da rede de túneis do Projeto Riese. A história parecia credível. Naquela região, os nazistas haviam escavado quilômetros de galerias subterrâneas para abrigos e fábricas ocultas. O chamado Trem do Ouro transformou-se em lenda popular. Uma serpente de aço revestida de carvalho, escondida sob uma colina e carregada com o tesouro do Reich. Nos primeiros anos do pós-guerra, ninguém o procurou seriamente. A Polônia tinha outras urgências e a zona foi integrada no novo Estado comunista. Décadas antes das escavações modernas, esses túneis não eram simples obras mineiras, mas refúgios concebidos para a elite nazista. Algumas galerias tinham abóbadas de betão, paredes revestidas e sistemas de ventilação. Outras ficaram a meio, inundadas por nascentes subterrâneas. Rumorava-se que numa dessas cavernas repousava o trem, protegido por armadilhas explosivas. A topografia acidentada da região dificultava o mapeamento, e os soviéticos, após ocuparem a área, selaram muitas entradas. Com o tempo, a natureza cobriu os acessos sob camadas de vegetação. Nos anos 1970 e 1980, os primeiros caçadores clandestinos exploraram os túneis guiados por mapas desenhados à mão e relatos orais. Alguns encontraram bocas de mina colapsadas ou vagões enferrujados, mas nunca provas de um trem blindado. A lenda ganhou força quando os meios de comunicação ocidentais começaram a falar do ouro nazista desaparecido. Filmes e romances ambientados em Wałbrzych mantiveram viva a febre do mistério. O mito ressurgiu com força no início do século XXI. Em 2015, dois aficionados polacos, Piotr Koper e Andreas Richter, afirmaram ter detectado com georradar um objeto metálico de 100 metros de comprimento enterrado a 10 metros de profundidade. O anúncio desencadeou um frenesi mediático. O governo local autorizou escavações preliminares e, durante semanas, as televisões transmitiram o avanço das máquinas. No entanto, ao remover as primeiras camadas de terra, encontraram apenas rocha e raízes. O suposto contentor metálico não apareceu.
Peritos concluíram que os sinais do radar correspondiam a perturbações naturais. Apesar disso, a busca teve um impacto inesperado. Descobriram-se troços de via abandonada e cartografaram-se melhor os túneis do projeto RIS. A história, além disso, impulsionou o turismo regional. Para compreender por que a ideia do trem ganhou raízes tão profundas, é preciso recordar que, no final da guerra, o regime nazista ordenou evacuar as suas reservas de ouro e arte. O Banco Central Alemão enviou comboios para o sul com lingotes, moedas e obras-primas. Alguns trens perderam-se ou foram capturados. Os aliados encontraram tesouros ocultos em minas de sal e castelos. A possibilidade de um comboio desaparecer no caos de 1945 não era absurda. Outros casos reais reforçaram o mito. O trem que transportava os tesouros da família Esterházy foi interceptado na Áustria, e o trem de ouro húngaro, repleto de bens confiscados a judeus deportados, foi apreendido por tropas norte-americanas e tornou-se depois objeto de litígios. Esses episódios documentados alimentaram a esperança de que em Wałbrzych pudesse existir outro tesouro oculto. Hoje, a zona de RIS e o museu local mantêm viva a história. Maquetes do lendário trem, rotas turísticas e painéis informativos combinam arqueologia e mito. Embora a expedição de 2015 não tenha encontrado vagões nem lingotes, serviu para lembrar até que ponto a fronteira entre a evidência e a fábula continua difusa. O Berghof, os objetos do silêncio. No alto dos Alpes bávaros, sobre a vila de Berchtesgaden, estendiam-se os restos do que um dia foi o Berghof, a residência privada de Adolf Hitler. Entre a névoa e os coníferos, aquela montanha foi seu refúgio, seu palco político e, após a guerra, sua ruína. Durante décadas, o local permaneceu coberto por mato e escombros, até que a arqueologia moderna começou a revelar os fragmentos materiais de uma vida que o Terceiro Reich tentou apagar. O Berghof fora destruído por ordem das forças aliadas em 1952. Os muros de pedra foram dinamitados e os escombros atirados pelas encostas. Apenas o bunker subterrâneo, com seus túneis de betão, permaneceu selado sob toneladas de rocha. Nos anos 1990, exploradores locais descobriram condutas de ventilação colapsadas, corredores inundados e portas blindadas deformadas pelas explosões. Entre os restos, apareceram frascos medicinais, pedaços de porcelana e fragmentos de vidro gravados com o monograma AH. Em 2005, investigadores do Institut für Zeitgeschichte de Munique iniciaram a primeira inspeção arqueológica autorizada. Sob camadas de terra e raízes, encontraram ladrilhos originais do vestíbulo, restos do sistema elétrico e placas de cobre com marcas de inventário da chancelaria do Reich. Os materiais foram limpos e catalogados no armazém militar de Munique, sem exibição pública. A descoberta mais chamativa foi uma moldura de prata enegrecida pelo fogo, contendo os restos de uma fotografia de Eva Braun, parcialmente derretida. Ao lado, fragmentos de louça Rosenthal, com o emblema imperial e uma taça de cristal lapidado, confirmavam que o luxo do Berghof sobrevivera em ruínas. Anos depois, em 2015, um grupo de arqueólogos bávaros levou a cabo uma segunda fase de escavações. Utilizando radar de penetração no solo e drones topográficos, conseguiram mapear a estrutura original do complexo. As fundações do grande salão, com janelas panorâmicas, a lareira revestida de mármore vermelho e o túnel que ligava a residência ao bunker inferior. No interior, encontraram restos de cabos telefônicos, tubagens de aquecimento e fragmentos de persianas metálicas. Numa pequena câmara lateral, surgiram documentos parcialmente chamuscados, um caderno com inscrições datilografadas e uma lista do pessoal doméstico. As folhas, tratadas quimicamente para conservação, foram depositadas nos arquivos do estado da Baviera. A descoberta mais inesperada ocorreu em 2017, quando uma equipe de voluntários que limpava a zona do Kelstein, perto do famoso Ninho da Águia, encontrou enterrada uma caixa metálica enferrujada. Dentro havia utensílios pessoais, uma caneta tinteiro Montblanc, um isqueiro de prata e um pequeno estojo de viagem com frascos etiquetados. Dr. Morell, o médico pessoal de Hitler.
As análises confirmaram que continham vestígios de glicose, cafeína e barbitúricos. Cada objeto foi catalogado e entregue ao Museu de Berchtesgaden, onde é preservado em condições controladas. No mesmo ano, durante a restauração de um antigo muro de contenção, operários encontraram 3 garrafas de vinho seladas com o brasão da Águia Imperial. O conteúdo, solidificado pelo tempo, foi analisado por enólogos de Munique. Tratava-se de vinho tinto do Mosela, engarrafado em 1938 para as recessões do Berghof. Uma das garrafas permanece intacta como testemunho de uma vida suspensa no tempo. Os túneis subterrâneos, que permaneceram fechados por mais de meio século, foram parcialmente reabertos em 2019. Dentro, os investigadores encontraram restos de mobiliário, cabos elétricos, capacetes de aço e apliques de parede. Numa das câmaras laterais, apareceu um telefone preto de baquelite com o logótipo da Siemens e a gravação Führer Hauptquartier. O aparelho foi identificado como parte do sistema interno de comunicações do complexo. Também foram encontrados fragmentos de azulejos brancos, semelhantes aos utilizados na casa de banho principal do Berghof, correspondentes ao setor pessoal de Eva Braun. Hoje, o sítio é uma área protegida. Apenas alguns trilhos permitem aceder aos restos visíveis: muros semi-enterrados, degraus cobertos de musgo e blocos de betão dispersos. No museu local, as vitrinas exibem os objetos resgatados com descrições neutras: porcelanas com a águia do Reich, taças fragmentadas, uma lâmpada de bronze e a tampa de uma caixa de charutos com iniciais gravadas. Cada peça, minúscula na aparência, funciona como testemunho arqueológico de um regime que tentou construir a eternidade sobre uma montanha. Os especialistas concordam que o Berghof é um dos cenários mais bem preservados da vida privada do poder nazista. As escavações revelam não só restos de luxo, mas também detalhes cotidianos: utensílios, receitas médicas, correspondência doméstica. São fragmentos que mostram a banalidade do que ali se vivia, por trás da imagem mítica. O achado desses objetos não busca reconstruir uma história perdida, mas documentar a materialidade de um passado que o tempo quis sepultar. Quando os arqueólogos descrevem o lugar, falam de uma paisagem do silêncio. O Berghof não tem monumentos nem placas comemorativas, apenas ruínas cobertas de erva, onde o vento da montanha sopra sobre vestígios de mármore e ferro. Entre esses restos, os objetos pessoais encontrados não são relíquias de grandeza, mas evidências físicas de um poder que desapareceu. O eco da destruição permanece ali, suspenso, como se a montanha ainda guardasse o último segredo daqueles que tentaram dominar o mundo desde o alto. Os restos do Projeto V2, a arqueologia do futuro nazista. Em distintos pontos da Europa, a Terra ainda devolve fragmentos de uma das armas mais enigmáticas do Terceiro Reich, o foguete Fu-2. Durante décadas, os seus restos permaneceram enterrados sob dunas, bosques e campos de cultivo. Hoje, arqueólogos e técnicos recuperam-nos como peças de um quebra-cabeça que revela até que ponto a Alemanha nazista esteve perto de dominar a tecnologia do futuro. Na costa do Mar Báltico, onde se erguia o centro de testes de Peenemünde, as equipas de escavação encontraram bocais de motores, válvulas e secções de fuselagem carbonizadas pelos ensaios de 1943. Em 2019, uma tempestade expôs parte de um poço de lançamento, e sob a areia apareceram restos metálicos fundidos e cabos de controlo, ainda impregnados de combustível cristalizado. Os investigadores do Museu Histórico de Peenemünde catalogaram cada fragmento, reconstruindo digitalmente o sistema de propulsão com scanners 3D. Mais a oeste, nas florestas de Schleswig-Holstein, caçadores civis encontraram em 2021 tubos de combustível e placas de guiamento pertencentes a foguetes lançados nos últimos dias da guerra. A análise de isótopos confirmou a sua origem na fábrica subterrânea de Mittelwerk, o mesmo complexo onde milhares de prisioneiros trabalharam até a morte. Cada achado torna-se evidência tangível do preço humano por trás da engenharia. A maior descoberta recente ocorreu em 2022, quando um grupo de arqueólogos britânicos localizou fragmentos quase intactos de um V2 que impactara em Kent
em 1944. A escavação, realizada com drones e magnetômetros, permitiu recuperar mais de 2 toneladas de peças, estabilizadores, placas com números de série e restos de instrumentação. Os componentes foram transferidos para o Imperial War Museum, onde se montou uma réplica exata a partir dos fragmentos originais. As marcas de série coincidiam com documentos alemães desaparecidos em 1945, resolvendo um mistério de quase 80 anos. Na Alemanha, a arqueologia industrial continua a revelar segredos sob os túneis de Nordhausen. Durante uma inspeção de segurança em 2020, engenheiros detetaram uma galeria colapsada com carris e suportes metálicos que nunca tinham sido documentados. No interior, encontraram moldes de betão utilizados para montar carcaças de foguetes e ferramentas com o emblema da SS Wirtschaftsverwaltung. A descoberta obrigou a ampliar os limites do memorial Mittelbau Dora, um lembrete físico da combinação de ciência e barbárie que definiu aquele projeto. Outros fragmentos apareceram longe da Europa. Em 2021, um colecionador norte-americano entregou ao Laboratório Nacional de Los Alamos uma peça de liga desconhecida que o seu avô guardara após a guerra. Os testes confirmaram que pertencia a um motor V2 transferido para os Estados Unidos no âmbito da Operação Paperclip. As análises metalográficas mostraram um tratamento térmico avançado que ainda surpreende engenheiros modernos. A recuperação desses restos deu origem a um novo campo: a arqueologia aeroespacial histórica. Os investigadores combinam registros de radar, arquivos militares e modelos tridimensionais para rastrear os locais onde os foguetes impactaram. Cada fragmento extraído do solo é digitalizado, analisado e arquivado, construindo uma base de dados global do projeto V2. Esses achados não documentam apenas a evolução tecnológica da arma, mas também a rede de fábricas, túneis e abrigos que a tornaram possível. Em Peenemünde, os visitantes podem ver hoje as fundações dos bancos de prova, as gruas restauradas e uma réplica em escala real do foguete. O museu local exibe fotografias aéreas tiradas pelos aliados, ao lado de peças originais recuperadas do mar. Cada parafuso e cada placa trazem gravados códigos de série que, cruzados com arquivos desclassificados, permitem seguir a rota exata de produção e transporte até o lançamento. À medida que a tecnologia avança, novos instrumentos continuam a revelar surpresas. O uso de scanners, lidar e da detecção de anomalias magnéticas permitiu identificar zonas ainda inexploradas ao redor dos túneis de Mittelwerk. Os cientistas suspeitam que possam existir depósitos selados, onde foram armazenados motores incompletos ou componentes experimentais. Se esses espaços forem escavados, poderão oferecer a visão mais completa até agora da engenharia secreta do Reich. Os restos do projeto V2 já não representam uma ameaça, nem um troféu, mas um aviso. Cada fragmento resgatado da Terra recorda a capacidade humana de alcançar grandezas técnicas e, ao mesmo tempo, descer à destruição. Entre areia, betão e aço enferrujado, os arqueólogos não procuram uma arma, mas os rastros de um passado que ainda pulsa sob o solo europeu. A verdadeira descoberta não é o foguete, mas a história que continua emergindo a cada camada de terra removida. A Sala de Âmbar. A história da Sala de Âmbar começa no início do século XVIII, quando o rei Frederico I da Prússia encarregou artesãos prussianos e dinamarqueses de criar uma câmara revestida de painéis de âmbar, uma resina fóssil apreciada nas costas do Mar Báltico. O projeto combinava peças de diferentes tonalidades com espelhos e molduras douradas, criando uma superfície que refletia a luz como um fogo líquido. Em pouco tempo, a sua fama espalhou-se pela Europa. Quando o czar Pedro, o Grande, visitou a Prússia, a sala chamou-lhe a atenção. Em 1716, para selar a aliança entre ambos os estados, o monarca prussiano ofereceu a câmara desmontada ao soberano russo. Os artesãos russos instalaram-na no Palácio de Inverno e, mais tarde, transferiram-na para o Palácio de Catarina, em Tsarskoye Selo, perto de São Petersburgo. Ali, durante quase 2 séculos, serviu de cenário para recessões imperiais, banquetes e audiências de Estado. No início da década de 1940, quando a Wehrmacht invadiu a União Soviética, a câmara tornou-se um troféu cobiçado.
Os conservadores russos tentaram protegê-la cobrindo os painéis com papel pardo e telas, mas o âmbar era demasiado frágil. Em setembro de 1941, soldados alemães desmontaram a sala em poucas horas, embalando os painéis em dezenas de caixas que foram enviadas para o castelo de Königsberg, na Prússia Oriental. Ali, o conjunto foi novamente montado como exposição de arte alemã. Foi a última vez que se a viu completa. Em 1945, com a frente soviética aproximando-se de Königsberg, as autoridades nazistas ordenaram desmontar novamente a sala e transferi-la. Segundo alguns testemunhos, as caixas foram carregadas no vapor Karlsruhe, juntamente com outras obras de arte e objetos de valor. O navio, com dezenas de refugiados e soldados, zarpou do porto de Pilau rumo à Alemanha, mas foi atacado por aviões soviéticos e afundou ao largo das costas da Polônia. A maioria dos passageiros pereceu e a carga perdeu-se no mar. Desde então, o destino da sala de âmbar tornou-se um dos maiores enigmas do século XX. Durante décadas, caçadores de tesouros, historiadores e mergulhadores tentaram resolver o mistério. Alguns acreditavam que os painéis jaziam no fundo do Báltico, outros que haviam sido destruídos pelos bombardeios ou escondidos pelos soviéticos. Nenhuma hipótese pôde ser confirmada. Nos anos do pós-guerra, artistas russos e alemães começaram a reconstruir a sala a partir de fotografias antigas, utilizando técnicas artesanais do século XVIII. Em 1997, o filho de um soldado alemão entregou voluntariamente ao embaixador russo em Bona um mosaico que o pai guardara desde a guerra. Em 2003, surgiu outro fragmento na casa de um antigo trabalhador do castelo de Königsberg. Ambos os gestos demonstraram que partes originais tinham sobrevivido, dispersas pela Europa. Em 2020, um grupo de mergulhadores polacos anunciou a descoberta do naufrágio do Karlsruhe a 40 metros de profundidade. Ao explorar os restos, encontraram porcelanas, veículos militares e dezenas de caixas seladas. Embora não fosse permitido abri-las de imediato, as imagens submarinas reacenderam o debate mundial. Poderia a sala de âmbar descansar ainda no fundo do mar? Independentemente do seu paradeiro final, a sala de âmbar perdurou na memória como símbolo da beleza perdida pela guerra. O vazio que deixou no Palácio de Catarina transformou-se em metáfora do saque cultural. A sua reconstrução moderna, inaugurada em 2003 após 24 anos de trabalho artesanal e quase 100 quilogramas de âmbar, honra o original, embora nunca possa recuperar a sua aura. A história da sala de âmbar lembra que as obras de arte não são simples riquezas materiais. São portadoras de identidade e memória, e quando desaparecem, deixam um vazio tão profundo quanto o silêncio do mar que talvez ainda as guarde. O Tesouro de Munique. O caso Gurlitt. Durante o regime nazista, as autoridades alemãs confiscaram milhares de obras de arte pertencentes a colecionadores judeus e a museus dos territórios ocupados. Essas peças, classificadas como arte degenerada ou simplesmente apropriadas para enriquecer os hierarcas, desapareceram em armazéns estatais ou nas mãos de comerciantes autorizados. A chamada arte degenerada era um rótulo propagandístico com que o regime ridicularizava movimentos como o expressionismo, o cubismo e o surrealismo. Em 1937, organizou-se em Munique a exposição Entartete Kunst para expor essas obras ao desprezo público. Paradoxalmente, enquanto eram apresentadas como símbolo de decadência, o governo nazista vendia centenas de quadros no estrangeiro para obter divisas. Um dos intermediários mais ativos foi Hildebrand Gurlitt, comerciante que fizera carreira durante a República de Weimar. Apesar da sua ascendência judaica parcial, trabalhou para o regime gerindo a venda de arte moderna confiscada. A sua habilidade em transitar entre a ideologia nazista e o mercado internacional permitiu-lhe adquirir peças a preços irrisórios e revendê-las com grandes lucros. Tinha contactos em galerias suíças e francesas e foi designado pelas autoridades para liquidar coleções inteiras de museus encerrados. Quando a guerra terminou, Gurlitt apresentou-se às forças aliadas como vítima do nazismo e assegurou ter perdido as suas coleções num bombardeio.
convenceu os norte-americanos de que os seus bens eram legítimos e conservou em segredo centenas de quadros de artistas como Matisse, Chagall e Picasso, que escondeu em residências e depósitos de conhecidos. Décadas depois, o seu filho, Cornelius Gurlitt, herdou essas obras. Vivia sozinho num modesto apartamento em Munique, sem telefone nem conta bancária, e evitava qualquer contato social. Passava os dias a rever e catalogar os seus quadros, temeroso de que alguém descobrisse a sua origem. Em 2010, durante uma inspeção aduaneira de rotina num trem procedente da Suíça, a polícia encontrou em seu poder dezenas de notas de 500 euros. As autoridades suspeitaram de branqueamento de capitais e, ao investigar, descobriram que Cornelius não declarava impostos. Em 2012, o Ministério Público obteve um mandado para revistar a sua casa. O que encontraram surpreendeu o mundo. Mais de 1.500 obras de arte, pinturas, desenhos e gravuras de mestres modernistas empilhadas em armários, atrás de cortinas e sob os móveis. Muitas figuravam como desaparecidas desde os anos 1940. Algumas ainda conservavam etiquetas com o selo nazista. As fotografias do apartamento, com telas cobertas de pó, difundiram-se globalmente e desencadearam um debate moral e jurídico. Várias famílias judias reclamaram peças que haviam pertencido aos seus antepassados deportados. Cornelius, então septuagenário, insistia em que seu pai as adquirira legalmente. Enquanto os tribunais analisavam os casos, o Museu de Arte de Berna aceitou custodiar a coleção, com a condição de devolver qualquer obra de procedência ilícita aos herdeiros. A imprensa batizou o episódio de O Tesouro de Munique. À medida que os peritos catalogavam as peças, emergiam as histórias por trás de cada uma. Um Matisse pertencera a uma colecionadora parisiense enviada a Auschwitz. Uma aguarela de Dürer constava num registro da Gestapo em Viena. Cada quadro revelava um fragmento do saque sistemático perpetrado pelo Terceiro Reich e a complexidade de rastrear a propriedade décadas depois. O caso Gurlitt evidenciou também como certas famílias ocultaram bens espoliados durante gerações. Não só permitiu a restituição de várias obras, impulsionou museus e colecionadores de todo o mundo a rever os seus catálogos para detectar origens duvidosas. Cornelius Gurlitt morreu em 2014, deixando toda a coleção ao Museu Suíço. O processo de verificação e devolução continua até hoje, e cada quadro restituído representa um pequeno ato de justiça. O seu apartamento vazio em Munique transformou-se em símbolo de um passado oculto à vista de todos. O caso teve também consequências legais. A Declaração de Washington de 1998 insta os países signatários a devolver bens saqueados aos seus proprietários legítimos, mas a aplicação prática revela-se complexa. Identificar herdeiros, provar a proveniência e conciliar o direito de posse com a responsabilidade moral. Alemanha e Suíça reforçaram a legislação sobre transparência no mercado da arte e sobre investigação de proveniência. Ao mesmo tempo, os estudiosos descobriram na coleção obras desconhecidas de Franz Marc, Otto Dix e outros modernistas, ampliando o conhecimento da arte europeia do século XX. O achado lembrou que, sob o pó da expoliação, ainda se escondem tesouros, e que a herança do nazismo não se limita aos julgamentos de Nuremberg, mas também aos silêncios que perduram em galerias e arquivos privados. A história da família Gurlitt demonstra como um achado fortuito pode reabrir feridas antigas e obrigar uma nação inteira a confrontar a sua memória artística e ética. A Asa Invisível, a descoberta do Hortenho 229. Num hangar esquecido do Reino Unido, coberto de pó e com a fuselagem corroída pelo tempo, repousa uma das peças mais estranhas do legado tecnológico do Terceiro Reich. Durante décadas, pensou-se que era apenas um protótipo experimental. Hoje, sabe-se que aquele quadro de madeira e metal foi a primeira tentativa real de criar um avião furtivo capaz de iludir o radar. O Hortenho 229, a asa voadora dos irmãos Horten. A sua história começa em 1943, quando a aviação alemã procurava uma resposta desesperada aos bombardeios aliados. Dois jovens projetistas, Walter e Reimar Horten,
propuseram um aparelho revolucionário, um avião sem cauda, de forma triangular, construído com compósitos de madeira e resinas que absorviam parte das ondas de radar. O projeto foi aceite sob supervisão da Luftwaffe e, em 1944, descolaram os primeiros protótipos do aeródromo de Oranienburg. Alguns voaram brevemente, alcançando velocidades próximas às dos caças a jato. Mas antes que a produção pudesse começar, a guerra terminou e o aparelho desapareceu entre os escombros do Reich. Durante anos, a sua existência foi pouco mais do que uma nota nos arquivos. Até que, em 1950, engenheiros britânicos que revisavam material capturado encontraram uma estrutura incompleta num depósito aliado na Alemanha. A fuselagem, numerada como O-229 V3, foi transferida para uma base norte-americana e armazenada sem catalogação. Passariam quase 60 anos até que esse artefacto viesse à luz. Em 2008, uma equipe do Smithsonian Air and Space Museum, na Virgínia, redescobriu a asa voadora, enquanto inventariava material do período nazista. O que encontraram surpreendeu até os especialistas. A aeronave, montada com precisão artesanal, apresentava um desenho adiantado ao seu tempo. A carcaça de madeira estava reforçada com carvão vegetal, material que reduzia o eco no radar. As junções estavam seladas com um tipo de resina desconhecida, ainda intacta, apesar das décadas passadas. Era a confirmação física de que, nos últimos meses do Terceiro Reich, engenheiros alemães estiveram prestes a criar o primeiro avião furtivo da história. Nos anos seguintes, técnicos do museu trabalharam para reconstruir digitalmente o RO-229. Usaram scanners tridimensionais, tomografia industrial e simulações computacionais. O modelo resultante foi testado em túneis de vento por engenheiros da Northrop Grumman, que buscavam entender por que aquele desenho se antecipara tanto ao seu tempo. Os resultados foram surpreendentes. O perfil aerodinâmico e a composição da fuselagem reduziam a assinatura de radar a um nível semelhante ao dos primeiros caças furtivos modernos. Um avião nascido em 1944 tinha, em conceito, a mesma lógica de um B-2 Spirit, construído meio século depois. Paralelamente, arqueólogos alemães começaram a explorar os lugares onde os Horten trabalharam. Em 2011, escavações no antigo aeródromo de Gotha Ost trouxeram à luz restos metálicos, gabaritos de montagem e secções de trem de aterragem. Em 2019, foram encontrados, numa floresta próxima, os alicerces de um hangar camuflado, provavelmente usado para testar protótipos. Entre os escombros, surgiram fragmentos de resina endurecida com vestígios de carbono, idênticos aos da fuselagem preservada no Smithsonian. Pela primeira vez, as peças dispersas do projeto podiam reunir-se. Hoje, o Horten RO-229 V3 está exposto, parcialmente restaurado, no Stephen F. Udvar Hazy Center, ao lado dos grandes marcos da aviação moderna. Os visitantes podem observar a sua superfície cinzenta, curvada e sem cauda, com os motores ainda encaixados na raiz da asa. À primeira vista, parece uma nave saída de outra era, uma anomalia tecnológica suspensa entre a ciência e o mito. Os engenheiros que o estudam descrevem-no como uma visão do futuro aprisionada no passado. Na Alemanha, o renascimento do interesse pelo RO-229 inspirou projetos de arqueologia industrial. Em 2020, o Museu da Tecnologia de Berlim iniciou uma reconstrução em escala real, utilizando materiais originais e planos recuperados de arquivos soviéticos. O objetivo não é celebrar a engenharia nazista, mas compreender a linha que separa o engenho humano do fanatismo que o impulsionou. Cada rebite, cada lâmina de madeira laminada, conta a história de uma civilização que tentou salvar-se pela ciência, mesmo enquanto se autodestruía. Para além do seu aspecto futurista, o RO-229 simboliza algo mais profundo: a transição do século XX para a era tecnológica global. Os seus restos demonstram que os avanços que hoje associamos ao espaço ou à Guerra Fria nasceram nos últimos refúgios do Reich. Quando os arqueólogos limpam a sua superfície, não descobrem uma arma, mas um aviso. Como a inovação pode florescer em meio ao colapso e como a obsessão pela superioridade técnica pode deixar marcas que o tempo jamais apaga. Na penumbra do hangar onde repousa,
O Horten Ho 229 continua a parecer uma sombra do futuro. Não voa, mas a sua forma basta para recordar que entre os escombros do Terceiro Reich ainda jaziam fragmentos de um mundo que mal começava a compreender o poder da própria ciência. O reator nazista de Haigerloch, o Clube do Urânio. Poucos sabem que a Alemanha esteve perto de desenvolver um reator nuclear durante a Segunda Guerra Mundial. O programa atômico nazista, conhecido como Uranverein, ou Clube do Urânio, nasceu em 1939 com a intenção de explorar a fissão nuclear como fonte de energia e, potencialmente, como arma. Nele participaram físicos de renome como Werner Heisenberg, Otto Hahn e Kurt Dibner. Ao contrário do projeto Manhattan norte-americano, o esforço alemão careceu de coordenação e financiamento. Os cientistas trabalhavam em grupos rivais e com recursos escassos. As tensões entre Heisenberg e Dibner fragmentaram o projeto. Um defendia um desenho homogêneo de urânio e água pesada, enquanto o outro apostava numa estrutura heterogênea. O primeiro reator experimental foi construído em Leipzig em 1939. Era uma esfera de boro com óxidos de urânio suspensos em parafina, mas o experimento terminou em explosão. Em 1942, Heisenberg transferiu a sua equipe para Berlim, onde continuou os ensaios até que os bombardeios aliados obrigaram a dispersar o laboratório. Esses fracassos, somados à falta de materiais estratégicos, travaram o avanço do Uranverein. Um dos maiores obstáculos era o fornecimento de água pesada, necessária para moderar os neutrões na reação. Ela provinha da fábrica norueguesa de Vimork, controlada pelos alemães. Contudo, comandos britânicos e noruegueses levaram a cabo operações de sabotagem, como a célebre Operação Gunnerside de 1943, que destruíram as reservas e afundaram um ferry carregado de bidões no Lago Tin. Essas ações atrasaram decisivamente o programa alemão. Em 1944, os cientistas construíram um novo reator experimental numa caverna da pequena vila de Haigerloch, no sudoeste da Alemanha. O reator, denominado BW, era formado por 664 cubos de urânio metálico ensartados como cachos e suspensos num tanque de água pesada. O objetivo era atingir uma reação em cadeia controlada, mas o sistema nunca chegou à criticidade. A escassez de água pesada e o colapso militar do Reich frustraram a tentativa. Quando as tropas aliadas avançaram, em 1945, os cientistas desmontaram o reator e enterraram os cubos em caixas metálicas, entre pedras e lama. Também ocultaram bidões de água pesada em campos próximos e queimaram documentação comprometedora. Dias depois, o Grupo Alsos Unidade Norte-Americana, criada para localizar tecnologia alemã, chegou a Haigerloch. Os soldados inspecionaram a cave da igreja, sob a qual se encontrava a caverna, e localizaram os restos do reator. Recuperaram os cubos de urânio e enviaram-nos para os Estados Unidos. Os cientistas foram capturados e transferidos para a Inglaterra, onde ficaram confinados na casa de campo de Farm Hall. Ali, sob escuta secreta, discutiram sobre a bomba atômica sem saber que eram gravados. As fitas de Farm Hall revelaram que o programa nuclear alemão estava muito mais atrasado do que se temia. O Grupo Alsos também confiscou arquivos, componentes de centrífugas e equipamentos de medição, receando que os soviéticos os capturassem. Muitos cientistas alemães entregaram-se voluntariamente a britânicos ou norte-americanos em busca de tratamento preferencial. Alguns foram recrutados no âmbito da Operação Paperclip e transferidos para a América do Norte para colaborar com projetos de investigação. Outros, como Heisenberg, permaneceram na Alemanha para reconstruir a ciência acadêmica. Décadas mais tarde, os vestígios do reator reapareceram. Em 2013, um físico norte-americano recebeu de um colecionador um pequeno cubo metálico e descobriu que se tratava de urânio do reator B8, com marcas de identificação nazistas. Existem dezenas desses cubos em museus e laboratórios, muitos com proveniência incerta. Investigadores tentam rastrear o seu percurso mediante análises isotópicas, reconstruindo como foram transferidos de Haigerloch para os Estados Unidos e até para a União Soviética. Entretanto, a caverna onde esteve o reator transformou-se em museu.
Painéis explicativos relatam a história do Clube do Urânio, e réplicas dos cubos pendem do teto sobre um espelho de água cristalina. O lugar converteu-se em símbolo de uma corrida científica inconclusa. Hoje, os cubos de urânio são exibidos em museus como o Smithsonian, acompanhados de painéis que explicam a sua origem. Alguns cientistas propõem criar uma base de dados internacional que reúna os exemplares dispersos para estudar a sua distribuição. Outros debatem o dilema ético de expor materiais ligados a um regime genocida. Os cubos de Haigerloch são testemunho físico de um projeto que poderia ter mudado o curso da história. Representam não só o limite entre ciência e destruição, mas também a migração forçada do conhecimento em tempos de guerra. O submarino, o 3523. Enquanto os aliados avançavam pela Europa, o comando naval alemão continuava a apostar nas armas submarinas para golpear o tráfego marítimo. Durante a maior parte da guerra, os U-Boot convencionais funcionavam com motores diesel-elétricos que os obrigavam a emergir com frequência para recarregar baterias. A partir de 1943, a Kriegsmarine começou a desenvolver um novo modelo, o Tipo 21, uma revolução tecnológica com casco hidrodinâmico, baterias de grande capacidade e snorkel que permitia captar ar sem vir à superfície. Era o primeiro submarino realmente projetado para operar submerso durante períodos prolongados e a alta velocidade. O seu aparecimento prometia mudar o equilíbrio no Atlântico, mas chegou demasiado tarde. A guerra terminou antes de poder ser empregado em quantidade suficiente. Um desses protótipos foi o U-3523, construído em Hamburgo e lançado ao mar em dezembro de 1944, foi atribuído a missões de treino. Na primavera de 1945, quando o Reich se desmoronava, recebeu ordens para dirigir-se para o norte. Algumas fontes indicam que participou na Operação Hannibal, a gigantesca evacuação de civis e soldados da Prússia Oriental para a Dinamarca e a Noruega. Outros creem que tentava alcançar um porto seguro para continuar a guerra a partir do estrangeiro. Em 6 de maio de 1945, apenas 2 dias antes do fim das hostilidades na Europa, um bombardeiro britânico B-24 Liberator localizou o submarino no Estreito de Skagerrak, entre a Dinamarca e a Noruega, e lançou cargas de profundidade. O U-3523 afundou com seus 58 tripulantes. Durante décadas, o seu paradeiro foi um mistério. Os registros aliados continham coordenadas erradas e a ausência de restos tangíveis deu lugar a todo o tipo de conjecturas. Dizia-se que fugira para a América do Sul carregado de ouro, relíquias ou dignitários nazistas. A lenda alimentou-se porque outros submarinos, como o U-530 e o U-977, de facto se renderam meses depois na costa argentina. No imaginário popular, o U-3523 tornou-se um dos supostos navios fantasma que teriam tentado fundar um quarto Reich no exílio. Em 2018, o Museu da Guerra do Mar do Jutlândia, na Dinamarca, anunciou que uma equipa de exploradores localizara os seus restos. Utilizando sonar de alta resolução, detetaram um objeto comprido a cerca de 10 quilômetros a norte de Skagen, a 123 metros de profundidade. As imagens mostravam o casco parcialmente enterrado na areia, com a proa cravada no fundo e a popa elevada 20 metros acima do leito marinho. A descoberta confirmou que o submarino se afundara no mesmo dia do ataque e que nunca iniciara uma fuga rumo ao Atlântico. A descoberta teve várias implicações. Em primeiro lugar, ofereceu um fecho às famílias da tripulação, que durante 70 anos careceram de um lugar para recordar os seus mortos. Em segundo lugar, permitiu estudar o desenho do tipo 21, cuja engenharia foi fundamental para a evolução submarina posterior. O casco bem conservado revelou detalhes do sistema de propulsão e ventilação. Engenheiros navais analisaram as imagens para compreender a transição entre os U-Boot da guerra e os submarinos do pós-guerra. Não foi por acaso que, após a rendição alemã, tanto os Estados Unidos como a União Soviética se interessaram por esses planos. A Marinha norte-americana adotou várias inovações na classe Albacore e os soviéticos desenvolveram a classe Whiskey, inspirando-se no mesmo desenho. A localização do U-3523 também serviu para desmentir as teorias conspiratórias.
Não se encontraram indícios de ouro nem de passageiros ilustres. O submarino afundou rapidamente após o impacto e não houve tempo para evacuar. O seu destino assemelha-se ao de outros U-Boot que, obedecendo à ordem de autoafundamento conhecida como Operação Regenbogen, preferiram submergir a render-se. Ainda assim, a fascinação pelos submarinos nazistas e pelos seus tesouros não desapareceu. Casos como o do U-534, recuperado nos anos 1990 na Dinamarca, mantiveram viva a expectativa de achados extraordinários. Ao içá-lo, não apareceram cofres nem relíquias, apenas torpedos e provisões. Histórias como as do U-530 e do U-977, juntamente com as rotas clandestinas de ex-nazistas para a América do Sul, alimentaram durante décadas o mito do ouro do Reich. Hoje, o U-3523 repousa no fundo do Skagerrak, convertido em tumba de guerra. As autoridades marítimas declararam a zona sítio protegido para evitar o saque. O Museu do Jutlândia exibe réplicas, imagens de sonar e modelos à escala que permitem contemplar o seu estado atual. O Diário de Alfred Rosenberg. Alfred Rosenberg foi uma das mentes mais sombrias e articuladas do nazismo. Nascido em Reval, hoje Tallinn, em 1893, estudou arquitetura e engenharia antes de se juntar ao movimento nacionalista alemão. Intelectual do partido, teorizou sobre a superioridade racial e justificou a perseguição de povos inteiros. A sua obra, O Mito do Século XX, tornou-se texto fundamental para o antissemitismo nazista e base ideológica para a política de extermínio. Como chefe do Gabinete de Assuntos Externos do partido, supervisionou o saque de bibliotecas e museus nos territórios ocupados e, mais tarde, como ministro do Reich para os territórios orientais, planeou a colonização e a exploração da Ucrânia e da Bielorrússia. Apesar dos atritos com Göring e Himmler, a sua influência doutrinária foi profunda e sustentou a máquina ideológica do Terceiro Reich. A partir de 1934, Rosenberg começou a redigir um diário pessoal que abarcava uma década. Nessas páginas relatava reuniões com Hitler e outros hierarcas. Descrevia os planos de germanização do leste e refletia sobre as rivalidades internas do regime. Nelas percebe-se a sua desilusão ao ver Hitler favorecer Himmler para dirigir as SS, as suas queixas sobre a corrupção de alguns governadores e a sua autodefinição como guardião do espírito germânico. Numa entrada de 1941, anotou as suas impressões sobre a Ucrânia, reconhecendo que a população local via os alemães como novos invasores. Registrou também visitas a castelos, onde se armazenavam obras de arte saqueadas. Após a guerra, esperava-se que esses cadernos aparecessem entre os arquivos apreendidos pelos aliados, mas desapareceram. A sua ausência desencadeou especulações. Alguns pensavam que tinham sido destruídos para ocultar provas de crimes, outros que haviam ido parar a coleções privadas. A história do seu diário tem tons de romance de espionagem. Quando a Alemanha se rendeu, tropas norte-americanas transportaram para o Ocidente caixas repletas de documentos do Reich. Entre eles estavam os cadernos de Rosenberg. Em 1946, enquanto decorria o Tribunal de Nuremberg, o procurador Robert Kempner, jurista alemão de origem judaica, teve acesso a esse material. Kempner guardou parte dos papéis como recordações pessoais e, anos depois, levou-os consigo para os Estados Unidos. Após a sua morte, na década de 1990, os herdeiros encontraram no sótão da sua casa na Pensilvânia uma mala esquecida. No interior, havia cerca de 800 páginas manuscritas. O Diário Perdido de Alfred Rosenberg. Em 2013, o Serviço de Imigração e Controlo de Alfândegas dos Estados Unidos anunciou oficialmente a recuperação do documento. As páginas revelavam detalhes sobre a administração dos territórios ocupados, a deportação de judeus e o saque cultural no leste europeu. O mais impactante era a franqueza com que Rosenberg descrevia as tensões no topo nazista, incluindo disputas com Himmler e desacordos sobre o tratamento dos povos eslavos. Os historiadores ficaram fascinados. Embora grande parte dos factos já fosse conhecida por outras fontes, o valor do achado residia na voz íntima de um ideólogo. Permitia seguir a evolução do seu pensamento
e medir o seu envolvimento pessoal nas decisões mais brutais. Depois da recuperação, o diário foi transcrito e digitalizado com a colaboração de peritos da Alemanha, dos Estados Unidos e da Rússia. Os investigadores descobriram que Rosenberg escrevia com um estilo literário pretensioso, repleto de referências à mitologia nórdica e de um tom autocomiserativo, apresentando-se como um intelectual incompreendido. Esse contraste entre o seu papel nos crimes do Reich e a sua própria imagem moral revelava a dissonância cognitiva que caracterizou muitos hierarcas nazistas. O caso também gerou um debate ético. Os descendentes de Kempner asseguraram desconhecer o conteúdo da mala, enquanto o governo norte-americano decidiu entregar o diário ao Museu do Holocausto em Washington, onde hoje é preservado e estudado publicamente. O destino do diário de Rosenberg demonstra como a verdade histórica pode permanecer oculta durante décadas num sótão ou numa mala, à espera de ser redescoberta. O seu achado não só enriqueceu a compreensão do pensamento nazista, também recordou a responsabilidade de quem guarda documentos de valor incalculável.